Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você ciência, filosofia e religião. E agora, nesse momento, apresentando o segundo capítulo do livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. E este capítulo se chama Ampliando os Conhecimentos. Estaremos lendo e comentando as partes, ok? Convido desde já você a conhecer este canal no YouTube, a se inscrever, a curtir e a me ajudar a divulgar este canal de luz e também a se inscrever e estar sempre visualizando a nossa página no Facebook, aonde de sexta a domingo estamos realizando sempre lives com o Evangelho no Lar, estudos de biografias e também lives de temas diversos. facebook.com/amigos de nosso lar. Bom, este segundo capítulo se chama Ampliando os Conhecimentos. E nos diz o texto, então, de Manuel Filomeno. À medida que a multidão se dispersava, Petitinga propôs-me acercar-nos do orador para cumprimentá-lo, ao que anuí com imenso agrado. À sua volta formara-se um grupo de estudiosos da medicina em nosso plano de ação, que o interrogava educadamente, buscando ampliar as informações nas suas áreas específicas. Isso nos mostra o quanto no plano espiritual se estuda, se trabalha e se busca se aperfeiçoar para que se tenha condições de vencer as amarras que nós trazemos aqui enquanto ainda encarnados, e ao desencarnar nós temos toda essa dificuldade de compreensão. Então, para auxiliar a nós encarnados aqui, o quanto eles estudam e o quanto nós temos que estudar ao desencarnar também. Ou seja, morreu, descansou? Não. O trabalho nos espera. Continuando o texto. Em face do que foi abordado, compreendi, interrogou um jovem médico presente, que as doenças físicas, em geral, são resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Assim sendo, como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? Uma mente estúrdia, o orador, gentilmente esclareceu. Uma mente desarmonizada em desequilíbrio é o resultado de um espírito doente, devedor. Seria incoerência encontrarmos em um calceta ou em uma vítima da consciência de culpa um estado mental harmônico. Essa distonia reflete os efeitos da conduta deteriorada, fazendo-a instrumento dos fatores degenerativos, que se impõem no quadro da saúde pessoal na condição de enfermidades reparadoras. O que nos mostra, mente sã, corpo são, já diria o ditado. Então, se a minha mente é um completo desequilíbrio de mágoas, de tormentos de culpa, de autopunição, de desrespeito, de vibrações sexuais inferiores, de todo tipo de ódio e de negatividade, o meu corpo vai exteriorizar o reflexo dela. Não tem como o meu corpo ser simplesmente puro equilíbrio, 100% em ótimo estado, se a minha mente estiver em desalinho. E aí nos continua Manuel Filomeno dizendo: qual seria então o papel da medicina holística? Neste caso, insistiu o interessado. Trabalhar o paciente globalmente, elucidou. De início, demonstrar-lhe que a doença é efeito e somente atendendo-lhe às causas torna-se possível saná-la. Logo depois, conscientizá-lo da necessidade de modificação no comportamento moral, mudando-lhe o condicionamento kármico, por cuja conduta adquirirá mérito para uma alteração no seu mapa existencial. Desse modo, as imposições reencarnacionistas, que dependem das novas ações do ser, alteram-se para melhor. A mente reajusta-se a uma nova realidade e, irradiando-se de maneira positiva, providencial, contribui para o estado de bem-estar físio-psíquico. O médico, nesse programa, torna-se também conselheiro, sacerdote, que inspira confiança fraternal e dispensa ajuda moral, ampliando a sua antes restrita área de ação.
concordávamos plenamente com as colocações apresentadas. A oficialização da medicina, sem qualquer crítica de nossa parte, tornou os seus profissionais instrumentos quase automáticos de determinados comportamentos aceitos, que veem no paciente apenas um caso a mais, no variado número daqueles aos quais conferem assistência, preocupando-se só razoavelmente em propiciar-lhes suspensão dos efeitos, as dores, a ansiedade, o medo, a insegurança, em vez de penetrar-lhes mais profundamente as gêneses, trabalhando-as com maior soma de atenção. Então, o que acontece, o que ele chama atenção aqui, são sanadas as consequências, mas não as causas que deram eclosão, que determinaram naquelas consequências. Isso, mais cedo ou mais tarde, retorna de novo, se torna um ciclo. Então, aonde está sangrando? Qual foi a causa daquele sangramento? Isso não foi solucionado, apenas foi impedido que continuasse sangrando. Em outras palavras, é isso que ele diz. Então tem que se ir lá no início, no fato gerador, e solucionar a causa, para que haja equilíbrio e para que não aconteça de novo e não tenha fins piores, consequências mais graves. E ele continua nos dizendo: o órgão doente reflete o desconforto do espírito, em si mesmo insano, que manifesta naquela área a deficiência, a mazela que o afeta. Não me pude deter em mais amplas reflexões, porque uma senhora ao nosso lado indagou com respeito. E o perispírito? Qual o seu papel no modelo da medicina holística? Sem demonstrar enfado ou desatenção, o Dr. Carneiro esclareceu: sabemos que o perispírito, com a sua alta sensibilidade, é o veículo modelador da forma, portador de inumeráveis potencialidades, tais como memória, penetrabilidade, tangibilidade, elasticidade, visibilidade, que manipulas conscientemente ou não pelo espírito por meio de energia psíquica. Exteriorizam-se no corpo físico, nele plasmando os implementos, para ajudá-lo na evolução. Assim, a irradiação mental, agindo no campo perispiritual, alcança a organização fisiológica. Daí porque a mudança do pensamento para uma faixa superior, ou seja, levando nosso padrão mental a da saúde, por exemplo, propicia que a energia desprendida, sintonize com as vibrações desse campo, alterando o teor da irradiação que irá estimular o equilíbrio das células e a restauração da saúde física, vibrando de forma positiva em faixas elevadas do bem, através da liberação do perdão, através da busca pela cura. Eu quero me curar, eu quero estar melhor, eu quero estar bem, não quero estar doente, não quero me autopunir, porque isso não vai resolver o erro que eu cometi. Pelo contrário, vai causar danos mais graves ainda. Eu alcanço faixas mais elevadas, eu mudo o meu padrão e eu me torno saudável em espírito e corpo. Continuando, da mesma maneira, a reconquista do comportamento moral, trabalhando o corpo, produzirá modificações na área do psicossoma, que influenciará a conduta mental. A energia que provém do psiquismo, pelo modelo organizador biológico, perispírito, alcança a matéria, assim como a conduta orgânica disciplinada. Pelo mesmo processo, atinge o psiquismo, imprimindo-se no espírito. Os hábitos, portanto, os condicionamentos vêm do exterior para o interior e os anseios, as aspirações cultivadas partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. Multiplicam-se as perguntas que o eminente benfeitor respondia com tranquilidade. Em determinado momento, porque me olhasse expressivamente, como a estimular-me a participação ativa nos diálogos, solicitei licença e argui. Nos casos de obsessões, como se daria a medicina holística, a assistência, holística? Sorrindo amavelmente, ele expôs: sabemos que em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos
em pugna de desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior e nessa área deficiente por sintonia fixa-se a indução perturbadora do hóspede. Eu baixo o meu padrão vibratório, elimino as defesas que eu tenho que me protegem das vibrações, das emanações que vêm do exterior, ou seja, que vêm de fora, abro o meu campo e então o espírito obsessor consegue diretamente, vamos dizer assim, emanar, se prender, se articular e criar sintonia diretamente em mim e comigo. Tanto que ele diz aqui, graças à ação do agente no campo perispiritual, ou seja, diretamente no meu perispírito. A minha consciência, uma vez que eu tenho consciência de culpa, eu abro o meu padrão, elimino as minhas defesas e por sintonia de indução, ou seja, eu sou envolvida e passo a vibrar em equilíbrio e em conjunto com este espírito. Continuando o texto, a essa consciência de culpa chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plug mental do adversário, e eu passo a vibrar e pensar tal qual este espírito que está me obsidiando. Não raro a força de atração, continuando o texto, não rara a força de atração da matriz é tão intensa por necessidade de reparação moral do endividado que atrai o seu opositor espiritual, iniciando-se o processo alienador. Não acontece da noite para o dia essas formas graves de obsessão. São de instantes a instantes, dias a dias, meses a meses, anos a anos, num processo lento e contínuo. E quando se instala uma fascinação, quando se instala-se uma subjugação, é um processo doloroso, difícil e lento de ser revertido, que requer extrema força de vontade daquele que está sendo obsidiado. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador sitia a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático, mente a mente, que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Esta, graças à sua intensidade, por meio do perispírito se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfações, manias, exacerbação do ânimo, ou depressão, ou se refletirá no órgão que tenha deficiência funcional, para assimilar as energias destruidoras que lhe são direcionadas ou absorvidas. Então, não raro, muitas vezes uma pessoa começa a adoecer, não tinha predisposição a um determinado tipo de câncer, a um determinado problema no rim, no coração ou algum órgão sexual. Então, problemas mentais, mas começa a adquirir e ter manias de perseguição, começa a ter mania de vítima, crises de pânico e por aí vai. Continuando o texto, silenciou por alguns instantes, como a facultar-me tempo de assimilar o raciocínio para logo prosseguir. Modelo de terapia holística para a saúde encontra-se muito bem delineado na codificação espírita, especialmente pela abrangência que esta faculta ao homem, que é um ser integral, importante em todos os aspectos que o constituem, em particular quando o analisa reencarnado. As recomendações espiritistas têm em mente os valores do espírito, morais, intelectuais, comportamentais, trabalhando-os em conjunto com o objetivo
de propiciar a saúde como decorrência da reparação dos erros pretéritos e a aquisição de recursos positivos atuais para o pleno equilíbrio perante as leis cósmicas. Na análise dos pacientes espirituais, a terapia espírita não dispensa a de natureza psiquiatra, seja nas depressões, seja nas depressões profundas, transtornos psicóticos, maníaco-depressivos, seja nas exaltações esquizofrênicas e paranoides. Impõe, entretanto, como primordial a renovação moral do paciente e a sua ação edificante, assumindo o valioso concurso da praxiterapia, especialmente direcionada para o bem, que lhe facultará créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência. Ou seja, não se pode dispensar um auxílio em casos complexos, em casos graves ou em casos que não pareçam aparentemente serem graves, o auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, principalmente. Porque profundamente se estará também analisando o campo mental de forma material, pode-se assim dizer. E não se pode ignorar nunca o auxílio e a importância da medicina aqui na Terra também. Então, isto, trabalhando em conjunto, é um fator que auxilia muito e é extremamente importante. Se alguém toma medicamento, não se pode simplesmente descartar, muito pelo contrário, tem que ser levado em conta, ser conversado com o médico, ser dada essa devida importância, junto com o tratamento e com o cuidado espiritual. Mas, relembrando, a força e a determinação de quem está passando por uma situação de depressão, de obsessão, a força daquele que está sendo obsidiado em reverter este quadro, em amar aquele que lhe está prejudicando, principalmente tentar amar, é fundamental. Fazer daquele que hoje me persegue um amigo, que esta seja a nossa meta. Continuando o texto. Especialmente para atender-se obsidiados, o modelo espírita, que é holístico, na sua profundidade, preocupa-se com o enfermo, encarnado, mas também com o desencarnado, não menos doente, procurando demovê-lo do mal que pratica, ou seja, tratar-se em conjunto, obsidiado e obsessor, os dois. Porque esta nova atitude lhe fará bem, tanto quanto preocupando-se com a família da parente vítima, seu meio social e ambiental. A transformação moral do grupo familiar para melhor é um efeito saudável da terapia desobsessiva, que expressa de maneira psicológica, amorosa, abrindo espaço social para o antagonizante, que então recebe o aceno para a reencarnação. Ou seja, nós temos que agradecer todos os dias a Deus por estarmos encarnados, mas busquemos ajudar aqueles que ainda não conseguem nos amar, para que eles tenham essa oportunidade maravilhosa de reencarnar, de reparar as suas falhas e de estarem mais próximos também daqueles que eles amam e os amam também. Continuando, não se detém, portanto, em eliminar efeitos, ajudando o hospedeiro com desprezo pelo opositor, às vezes mais infeliz em razão da mente fixa no desar há muito sem ensejo de alívio, alucinado pelo ódio, pelo ciúme, pela sede de vingança, pelo amor atormentado. A obsessão é parasitose profunda e grave, que deve ser atendida globalmente, arrancando-se-lhe as raízes perigosas que repontam com mais vigor se não são extirpadas, por meio da conquista plena do adversário em perturbação. No caso de crianças obsessas, insistir, ampliando o concurso do estudo, como proceder
já que as mesmas não dispõem de discernimento ou outro qualquer recurso defensivo? O amigo gentilmente considerou: não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, com o efeito de ações danosas de curso mais grave. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil com mais intensa contribuição dos passes e de água fluidificada, bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor, psicoterapia, por fim, por meio do atendimento desobsessivo, mediante o concurso psicofônico, quando seja possível atrair o hóspede à comunicação mediúnica de conversão direta. Porque criança hoje, mas adulto ontem, na encarnação passada. E aquele que está desencarnado olha para a criança, olha para o espírito encarnado de hoje com os olhos e a lembrança de tudo o que aconteceu no passado, com os olhos de ontem. E continuando o texto, a visão do espiritismo em relação à criança obsidiada é holística, pois que não a desassocia da sua forma atual, do adulto de ontem, como eu disse antes, quando contraiu o débito. Ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, nada correspondente à da matéria. Somos todos criados simples e ignorantes, como nos relatam os bons espíritos através de Kardec no Livro dos Espíritos. Então a nossa idade espiritual é muito diferente da idade que temos na atual encarnação. Continuando o texto. Além disso, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas sobretudo da disposição para toda uma existência saudável, que proporcionará uma reencarnação vitoriosa, o que equivale a dizer rica de experiências iluminativas e libertadoras. Adimos a terapia do amor dos pais e demais familiares, igualmente envolvidos no drama que afeta a criança. Não desejando ser impertinente, expliquei, desejaria propor ao generoso benfeitor mais uma questão. Porque ele aquecesse, voltei a esse assunto que muito me fascina inquirindo. Na hipótese do ser prejudicado perdoar o seu malfeitor, desapareceria a possibilidade da obsessão? Como seria a análise da injunção kármica reparadora numa visão de saúde espiritual holística? Sabemos que o perdão de uma dívida não isenta o responsável da regularização por meio de uma outra forma. Quem perdoa fica bem, porém o desculpado permanece em débito perante a economia da vida. Cumpre-lhe passar adiante o que recebeu, auxiliando ao trem conforme foi ajudado. Assim, no caso em tela, a consciência da culpa do devedor faz um mecanismo de remorso, que se transforma em desajuste de energia vitalizadora, que passa a sofrer os petardos e termina por produzir, como não desconhecemos, a autoobsessão ou engendra quadros de alienação mental conhecidos na psicopatologia, sob denominações variadas. A consciência culpada do espírito que se arrepende do mal que praticou, mas não se reabilita, emite vibrações perniciosas que o perispírito encaminha ao cérebro, perturbando-lhe as funções. A terapia, no caso, será autorreparadora, concitando o paciente a refazer o caminho, a dedicar-se à ação do bem possível e trabalhar-se moralmente, reajustando a tranquilidade da recuperação. Silenciei comovido, considerando o quanto a justiça de Deus está esculpida na consciência do ser. Outras interrogações foram apresentadas, sendo respondidas com simplicidade e sabedoria, assim encerrando-se a oportunidade. Então nós podemos ver desta maneira que aquele que consegue perdoar aquele que lhe prejudica, ele se liberta
disto, se liberta desta consciência de culpa, consegue se libertar da faixa a sua dor, tal qual nos diz na questão 621 de O Livro dos Espíritos, aonde estão escritas as leis divinas, as leis de Deus, na consciência. Se a minha consciência sabe o certo e o errado, mas mesmo assim, pelas marcas que eu trago gravadas no meu perispírito, gravadas no meu espírito, de vícios, de erros, mágoas, dores, tristezas, enfim, das minhas más inclinações, eu pratico novamente o erro, ou em menor intensidade, ou de forma diferente, enfim, eu volto a errar, se não na mesma área, em área semelhante, mas enfim, errei. A pessoa me perdoou, ok? Ela se liberta de mim, se liberta, vamos dizer assim, desta faixa, deste compromisso comigo, porque ela me perdoou, ela conseguiu superar aquele erro que eu pratiquei com ela, ok? E ótimo para ela, porque ela não fica numa faixa de dor e sofrimento presa àquele ponto do passado. Mas a minha mente pede que eu repare, porque eu infringi as leis de Deus, eu quebrei as leis de Deus, eu fui desviado daquela rota, daquela linha reta. Então a minha consciência automaticamente me pede que eu repare, que eu passe por algo semelhante, ou que eu venha ajudar alguém, para que eu me sinta então grata e em paz com a minha consciência, em paz com Deus e quitada aquela dívida. Aí eu me sinto em paz, em equilíbrio e bem-estar. Aí sim, nós podemos dizer que nós estamos em equilíbrio, nós estamos em paz, e o meu cérebro vai enviar para o meu perispírito, transmitir ao meu corpo físico que eu estou em paz, que eu reparei, eu fiz a minha parte, e eu posso dizer que estou tranquila perante a justiça divina, que me permite semear o que eu quiser, mas que é tão maravilhosa que eu tenho a permissão também de reparar e de colher exatamente tudo aquilo que eu plantei. Mais importante, se erramos, é chato, sim, mas faz parte do nosso caminho os tombos. Não nos punamos, não nos culpemos por isto. Não devemos nos autopunir, querer nos autodestruir, por mais graves que sejam os erros. Deus nos permite reparar isto de uma maneira ou de outra, fazendo o bem por alguém. Errado o pensamento de que se eu errei com alguém, eu tenho que pagar aquele erro da mesma maneira. Não, eu posso reparar o meu erro através da caridade, principalmente pelo amor, devolvendo com amor o mal praticado e curando as feridas de uma maneira completa, amorosa e transmitindo paz. Eu sou Débora Rabelo, este foi o 2º capítulo desta linda obra por Manuel Filomeno, através do médium Divaldo Franco, Trilhas da Libertação. Continuemos, pouco a pouco, semana a semana, de forma lenta e contínua, o nosso estudo desta obra. Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, que Jesus te abençoe.